Lei Paulo Gustavo, Prefeitura de Divinópolis, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União em Reconstrução. Em um altar com estátuas religiosas, uma pessoa acende velas brancas. Há um terço de contas azuis e fitas coloridas. Uma delas possui a inscrição de Nossa Senhora Aparecida. Uma folha verde é vista de perto. No chão, há estátuas religiosas, ervas e uma vela branca acesa. Ao lado de uma vela acesa, há uma estátua de São Benedito e de Nossa Senhora com o Menino Jesus no colo. Uma Bíblia está aberta sobre um móvel. Em uma área externa, há uma cruz de madeira. Fátima Gonçalves, Fatão, negra, de turbante. Tudo passa pela oralidade, quando se trata dessas questões religiosas, né? Na grande maioria. No caso da benzeção, que é uma coisa que vem da religião de matriz africana, que vem dos pretos, foi a partir da história oral, foi a partir Senhor Adão, negro e careca. dos ensinamentos da minha mãe. Essa tradição de benzer, a gente aprendeu de pequeno, que vem vendo avós, tios, tem tios benzedor também. Meu avô paterno também benzia. Negro de turbante. A minha infância foi sempre com a minha mãe, com meu pai, né? No meio do reinado, no meio do congado, eu era muito católico, então a gente sempre tinha o auxílio dos benzedores. A minha avó, Dona Ilbinha, branca de cabelos pretos. que ensinava muito pra gente, então ela começou a ensinar orações pra gente, e ela então começava e falava assim, quando uma pessoa estiver assim, você vai rezar assim. Eu gostava de ver e falava, então eu vou te benzer, vovó. Tinha algum problema, dor de cabeça forte na benzedeira, tava de caganeira na benzedeira, tava gripada aí na benzedeira, porque passava os ramos, os chás. Pai Celinho. E minha mãe também era raizeira e benzedeira e parteira. Então eu convivi isso a minha infância inteira. A minha mãe já levava as crianças para benzer, né? Mas assim, que eu aperfeiçoei mais foi com a minha sogra. Amelita, negra e grisalha. Minha sogra que benzia, e ela sempre falava, alguém tem que aprender, porque daqui a pouco eu não vou estar aqui mais, então, mas alguém vai ter que aprender. Ela falou, você quer aprender? Eu falei, eu quero aprender. Aí aprendi algumas coisas que ela me ensinou. E aprendi com o tio do meu marido também. A Undina, a Dona Raimunda, que é minha sogra, e o Cândido. Foto de mulheres. Meu tio também é benzedor, fazia remédio para reumatismo, entendeu? Essa aqui é a colega dele. Senhor Antônio. Ele uma vez tinha um cara internado e fez um remédio, a garrafa tinha remédio e o cara sarou. Foto das mulheres. Antigamente, a gente não tinha médico. A gente tinha a terra com as suas folhas e raízes a nosso favor, né? E essas benzedeiras. Era isso que a gente tinha. Caía, machucava o pé, dobrava o pé inchava, ia lá cozer o pé. É a medicina mais barata que a gente tem, porque Deus já dá a erva, já dá a folha, já dá a raiz para curar a gente. Folhas são vistas de perto. Aqui nós temos espada de São Jorge, comigo ninguém pode, e tem um guiné, que é usado para várias coisas, para quebrar feitiço, para cuidar, para zelar, para benzer as pessoas. Altar com rosas brancas e estátuas religiosas. Eu era muito novo e a gente tinha um cavalo, né? E o cavalo tinha machucado os machinhos e sumiu. Ficou uma semana sumido. Quando ele chegou com as canelas cheias de bicho, né? E já era de tarde. Minha mãe falou, Adão, benze o cavalo, porque o cavalo tá cheio de bicho, né? Mãe, vai benzer esse cavalo, essa perna desse cavalo desse jeito? Isso aqui é só remédio mesmo, vai ter como tirar. Ela falou, benze, menino, ainda me xingou. Benze, sua avó te ensinou, você benze, você dá conta de benzer. Eu benzi o cavalo rindo, né?
E a gente soltou o cavalo no pasto. Quando foi de manhã cedo, na hora que eu fui buscar, no lugar que o cavalo pisava, as bolas de bicho ficavam, né? Foi saindo tudo, do jeito que a oração pede que saia, né? Aí foi saindo tudo, ficou bem marcado na minha cabeça, sabe? Uma criança está ali berrando, morrendo de tanto gritar, você vai ver uma dor na espinhela cair. Você benze, na mesma hora o menino para de gritar e já fica bem. Está lá todo que precisa de ir para o hospital porque está com o vento virado. Você vai lá e mede ver. Você acabou de benzer o bichinho, ele sai andando e não tem mais o vento virado. Não precisou, não tem jeito, porque médico não cura isso. O médico que cura é isso aí. Aponta para cima. Nossa relação com a benzição é muito nesse entendimento de que não existe só um tipo de cura, né? Não é só aquele medicamento, né? As plantas que curam, que nutrem, que nos vão fazendo parte desse mundo de que a gente tá. E eu lembro muito que uma vez eu perguntei algo assim, minha mãe falava que às vezes a bendição era a única auxílio que tinha, né, mãe? Porque não tinha nada no meio de onde eles moravam antigamente. E mãe vai contando muitas histórias, assim, pra gente, da família, de como que as coisas iam acontecendo. E ela vem muito desse lugar, né, mãe? Antigamente não tinha tanto acesso à saúde, a muitos tratamentos, então a benção sobrepunha-se, era o que tinha naquele momento. Era o chá, né? E as benções. Que fazia as curas. E a fé, né? Que as pessoas tinham, todo mundo tinha. Que fazia a fé acontecer. Olha, a gente aprende que a gente não oferece benção. É o que a gente aprendeu. A gente não oferece, porque de repente, aí eu falo, você vem cá que eu vou te benzer, você vai ficar legal, eu estou te vendo que você não está bem. Se você não acredita, não adianta. Porque se você não acreditar e não tiver fé, não vai adiantar. Então, chega muita gente, fulano falou que você benze muito bem, que os meninos benzem muito bem. Eu vi que a senhora pode me ajudar, eu com todo gosto. A pessoa vê. Então, fica difícil você oferecer. Então, você pode até rezar naquela pessoa de longe, lembrando a fisionomia, alguma coisa, e Deus deve te operar sim, porque a gente vê que melhora. Mas a benção, quem não tem fé, não adianta ser benzido, não. Então, você tem que vir pela fé, né? Se não for, não vai funcionar, não. A gente tem benzição para quase tudo. Não tem benzição para quebranto, dente virado, benzição para quando a pessoa está com a cabeça ruim, quando a pessoa está nervosa, quando a pessoa está dormindo demais. Então a gente tem vários tipos de benzição. E cada um tem uma forma de rezar, tem uma forma de fazer. Tem benzição para cobreiro, né? Que é o certo do cobreiro fazer é cortar o caminho que ele está fazendo, que é cercar esse caminho para secar. Então, assim, a gente tem vários tipos de benzição e várias linhas de benzição. E várias formas de benzição, vários tipos de reza de benzição. E nós temos, além disso tudo, a gente tem nossa regionalidade, né? Porque na nossa região é assim que se benze, em outra região se benze de outra forma. Por quê? Cada um pega o que seu ancestral ensinou. Como o Brasil é muito grande e vem gente de todo lugar do mundo, então vários anciãos já benziam da forma deles que aprendeu no seu país, ou de onde veio, ou do seu estado. Então, benzer não é uma cartilha. Você pode saber as rezas, você pode saber as orações que a gente faz, mas cada um tem que ser a sua linha de benzição. Jesus Cristo é meu padrinho, Nossa Senhora é minha madrinha. Pai Celinho segura um maço de ervas e benze uma pessoa. Árvores vistas de baixo. A minha irmã usa muito planta. O Wesley benze com o terço, né? O meu irmão benze com o terço, com o rosário. E a Viviane, a Juliana benze com a plantinha. E aí ela vê se precisa de mais ou não, de acordo com a intuição, mas também com o estado que a folhinha fica após a benzição. E aí tem que colocar no sol para secar, para liberar a energia para subir. A minha mãe... A minha sogra, quando ela ia benzer uma criança com um quebranto, aí ela usava a brasa, o fogo. Aí ela acendia o fogo, fazia a brasa e colocava uma vasilha com água. Aí ela fazia o sinal da cruz, né? Aí ela ia pronunciando as palavras, pegava o carvãozinho com fogo e jogava na água. Aí falava que é para queimar a parte que está danificada, para
criar coisas novas naquele lugar onde foi machucado. Geralmente a gente benze com o rosário, né? Com o terço, né? E tem de cobreiro, que a gente benze com ramo. Eu, por exemplo, eu corto o cobreiro com funcho, né? E assim, tem gente que corta com talo de mamona, tem outros jeitos de benzer também, de cortar. E tem benzes também com folhas de ramo cheiroso, como guiné ou arruda, né? Mas eu benzo mais com o rosário. Eu benzo mais com o rosário do que com as plantas, com as folhas. A gente usa água e vela. A água é o símbolo, né, para queimar toda a negatividade, o fogo queima toda a negatividade. E é um símbolo que a gente pede a misericórdia, a proteção, que a luz seja purificada, purifique os nossos caminhos, fortaleça os nossos anjos. E a água não, a água apaga o fogo, né? E a água é vida. Então, as benções, todas elas, geralmente é terminado com a fala, né? Do fogo e da água. Porque o fogo, a água vai apagar. E a água não, a água é nossa vida. Então, se ela é nossa vida, ela nos liberta. Benzer é você interceder a Deus por aquela pessoa. E a gente usa muito a gente sempre tem um ponto firme, com um copo de água, com uma vela, sempre usou rosário, ou uma erva, uma planta, né? Uma arruda, um guiné, açapeixe, né? São ervas que são para tirar as coisas ruins, para tirar essa negatividade que a pessoa possa estar. Então, assim, cada benzedor tem uma forma de benzer. Eu sigo uma linha que eu aprendi com o benzedor, né, que já morreu, que chamava Sr. Raimundo, ele era do bairro Bom Pastor. Eu aprendi muito com ele, a benzer, a fazer a benzição. Então eu benzo muito da forma que ele benze, né, que é rezando as rezas da Igreja Católica e passando e pedindo a Deus, intercedendo por aquela pessoa. E para tirar todo o mal que esteja no corpo da pessoa. Eu tenho muito medo disso morrer sim, porque é igual eu falei no início, vem virada, espinhela caída, não existe remédio. O único remédio que existe é o de Deus, é a bendição, é a força da palavra. Entendeu? Essa é o que eu creio e de 9 anos até 70 anos é o que a caminhada da minha vida tem provado para todos nós. A gente tenta repassar, mas a gente não vê interesse das pessoas em aprender. Para elas aprender a mexer no computador é mais importante. Para elas aprender outras coisas, aprender a ser TikTok, aprender a trabalhar com vídeo para o Instagram, para as mídias sociais, é importante. Mas aprender a partir da oralidade, o que é uma benção, para que ela serve, por que a gente aprende, se eles não querem. Temos que conscientizar os mais novos que estão chegando, né? Que para eles ter aquele interesse, aquela vontade e a responsabilidade, né? De não deixar uma tradição morrer. Então, que eles aprendem com a gente e não guardar só para si, porque tudo que a gente aprende e guarda para a gente morre, mas o que a gente transmite, passa para frente, ele tem vida longa e continua. Eu acho que a importância ela está muito ligada a essa forma mais holística e global de bem-estar, né? Porque ela é uma prática também que auxilia nos processos de saúde física e saúde mental também. E que chega muitas vezes em lugares, em pessoas que são muito negligenciadas. E por muitas vezes ainda, inclusive, é uma única forma de acesso à saúde também, de saúde mental, de bem-estar. Então, eu acho que ela ainda tem essa importância de uma prática que faz parte de um conjunto de práticas para a saúde, para o bem-estar das pessoas. E a importância de preservar é que a gente consiga manter para quem vem aí daqui a alguns anos ensinagens, experiências, modos de conhecer, de ser, de outras maneiras de viver em comunidade, em viver em afeto com as outras
as outras partes da vida, né? Que não só aquelas que a gente consegue pagar, exercer, e outras formas mais holísticas, mais aterradas, mais sencientes de viver e de estar aqui nessa terra. Eu tenho um profundo respeito e eu acredito que quando eu tô borocochô, se alguém me benzer, eu vou ficar boa e eu fico boa. Eu acredito demais numa benção. Vocês não imaginam tanto. E é muito importante para mim. Olha, a bendição, para mim, como é que eu posso falar assim? Eu sinto assim que a bendição faz parte da minha vida, assim, com tudo, porque desde a hora que a gente levanta, a gente já se benze para levantar, né? Então, não só benze os outros, mas se benze a si mesmo. Então, a bendição é a minha vida. A gente já começa, abre o olho já benzendo, como se diz. Benzendo a si próprio para depois benzer os outros. Então, quer dizer, a bendição como se diz, é minha alma, é minha o que eu posso, é isso mesmo, é um pedaço meu, né, de conhecimento, de uso, né, do dia a dia. E ser benzedor é muito bom. Sobre o altar, uma vela se apaga. Gradativamente, a tela fica preta. Audiodescrição e legendas, Somos Acessibilidade.